Fala galera, só lembrando que esse vídeo é patrocinado pela 1xBet, maior site de apostas do mundo e que é parceira antiga já aqui do canal do Garone. E a promoção continua. Se você fizer o seu registro no link que tá aqui na descrição desse vídeo e utilizar o cupom GARONE, quando você fizer o seu primeiro depósito, você recebe o valor em dobro. Ou seja, botou R$ 50, recebe 100, botou 100, recebe 200 para apostar. Então não fica fora dessa não. Aproveita o link aqui na descrição e utiliza o cupom GARONE no seu primeiro depósito para aproveitar essa promoção da 1xBet. Falei das pressões desses jogadores, Marlon Gomes, Peck e Paulo Henrique pela direita, e eu estava citando o Michael, que foi um jogador que eu elogiei, trouxe alguns números dele na semana passada, primeiro em duelos vencidos por cima, primeiro em duelos vencidos por baixo, primeiro em bola longa, enfim, vários números positivos do Michael, que até posso trazer aqui de novo, mas a gente falou sobre isso na live de segunda-feira, que para mim já há muito tempo é um dos jogadores que sempre que é acionado tem ido muito bem. E é um dos jogadores que foi criticado antes de tocar na bola, né? O pessoal não sei se entra, eu acho que tem muito efeito manada na internet. Infelizmente, de maneira geral, né? Só sobre isso, mas uma pessoa faz uma crítica e vem uma enxurrada de crítica que é mais fácil do que você analisar por si só. E eu lembro de falar aqui, falei, olha, o Michael é um bom jogador, tem uma carreira consolidada. Pode ajudar, até por ter características diferentes de outros defensores do Vasco. A gente falava muito sobre isso aqui, sobre vai ser um time muito jovem, muito leve, dificuldade no duelo físico, e é impressionante como o Michael, mais uma vez, consegue levar a melhor nos duelos individuais, seja por cima, seja por baixo, tempo de bola muito bom. O jogo começou com 2 bolas do Léo para ele, atravessadas, que quase parou na poça, choveu muito forte em São Januário, chove muito no Rio de Janeiro hoje, inclusive. Ou choveu no estado do Rio de Janeiro, tem chovido nos últimos dias. A bola quase parou 2 vezes, o Maicon foi lá, conseguiu antecipar. São lances que acho que o zagueiro tem muito isso. A gente olha para o Léo Jardim, que fez um grande jogo hoje mais uma vez também, ajudou a segurar esse depois do 1-0, que o Fortaleza cresceu, teve que crescer. Mas é que a gente nunca vai ver as bolas que poderiam ir no gol ou até virar gol, mas acontece um corte antes. Como tem o corte antes, você não considera um lance perigoso. E se o Fortaleza praticamente não atacou no primeiro tempo e não foi tão contundente assim no segundo, passou muito pelo Maicon. Posso até puxar os números do Maicon aqui rapidinho, para a gente aproveitar esse gancho que estamos falando dele, porque a partida do Maicon foi, mais uma vez, muito sólida. Até alguém mandou, eu nem respondi, mas foi, pô, Garani, deixa para elogiar depois. Cara, esse é o tipo de coisa que eu não gosto de fazer, porque isso eu já acho que já até escrevi uma coluna sobre isso. A gente, com as pessoas em geral, não só o jornalista, mas no primeiro erro as pessoas já querem criticar, mas no primeiro acerto as pessoas não querem elogiar. Às vezes nem no 10º acerto as pessoas querem elogiar. Na verdade, as pessoas muitas vezes ficam esperando o erro para poder criticar. Né? Então, bom, no elogio ainda não, mas pô, se a atuação do cara foi boa no primeiro tempo, isso não quer dizer nada a ver para o segundo, mas você precisa pontuar que foi um bom primeiro tempo. Foi isso que eu fiz ali. E já tinha gente falando sobre isso. Vamos lá. Números do Maicon no jogo de hoje. 83 minutos jogados, acabou sendo substituído pelo Miranda. Confesso que me deu uma certa aflição naquele momento. 5 desarmes certos, 2 interceptações e 6 cortes. São 13 ações de recuperação de posse de bola nesse jogo. Venceu os 5 duelos que teve pelo chão, venceu 3 de 4 duelos que teve por cima. Acertou 84% dos passes, se não me engano, o aproveitamento dele médio no campeonato é esse mesmo. Acertou 5 de 12 bolas longas, o que é próximo de 50%, o que é muito bom também. Até outro dia comentei, acho que foi na última live que eu falei, que eu elogiei o Eric Marcos com 30% de aproveitamento no cruzamento e alguém riu. Falei, cara, 30% de aproveitamento no cruzamento é muita coisa. Cruzamento não é passe. Bola, da mesma forma que bola longa não é passe curto. Então você não vai ter 100%, a não ser que você tenha um volume muito baixo. Para quem tenta muito, a tendência é você errar mais também. Então, para mim, mais uma grande atuação do Michael, mais uma vez. A gente já falou em outros momentos de, pô, não, é importante que tenha ele e o Medel bem, mas realmente, hoje talvez o momento seja de Medel e Michael, assim. Sei que o Léo é o capitão do time, eu mesmo cansei de elogiar o Léo aqui.
Mas acho que o Léo, apesar de não ter comprometido hoje, mas foi uma atuação, tem sido atuações discretas do Léo. Parece que quando ele joga ao lado de um jogador que é mais forte fisicamente, ou se impõe mais fisicamente, caso do Maicon, até do próprio Medel, que apesar de não ser tão grande, mas tem essa característica de jogo mais físico, parece que o Léo se apaga ali. Né? Parece que ele deixa para o outro ou o outro atropela ele nesse tipo de lance. A dupla dele, né? Então, eu até confesso que eu fico curioso para ver uma dupla Maicon e Medel, sabe? É claro que é questão de jogo, é claro que tem questão de característica, enfim, até de adversário. Mas é muito difícil falar hoje num time do Vasco com o Maicon na reserva, porque não foi um jogo. Porque você fazer um jogo bem acontece. É importante que o cara que venha do banco entre, faça um bom jogo e ainda assim volte para o banco. Mas os últimos 7, 8 jogos do Maicon foram muito bons. Eu ia até puxar um dado aqui, vou fazer isso ao vivo, porque não tive tempo, né? Eu vou até botar depois no Twitter, vou falar isso no Instagram também, fazer um postzinho com um pouco mais de calma. Mas um dos debates que a gente escutou muito aqui, né? O problema do Vasco caiu de rendimento. A gente falou sobre isso até na última live. Porque a vitória, o Vasco venceu o América Mineiro, mas não jogou bem. Foi goleado pelo Santos. Empatou com o São Paulo. A gente não repara, e agora a gente pode pegar esse retrato dos últimos 4 jogos. O Vasco só sofreu gols contra o Santos. Foi o único jogo que o Vasco sofreu gols. Foi a partida contra o Santos. E, se eu não me engano, vou aqui só confirmar, foi o jogo onde o Maicon foi reserva. O Maicon entra no segundo tempo na vaga do Puma, depois da expulsão do Medel. O Vasco enfrentou o América Mineiro, venceu por 1-0. Aí contra o Santos tem a goleada, mas um jogo muito atípico. Repito aqui, para mim o Vasco foi superior ao Santos naquele primeiro tempo. E é o momento que o Vasco toma 3 gols, o que tem sido atípico. Vasco e São Paulo foi um jogo ruim de maneira geral, não só do Vasco, mas também do São Paulo. Vasco não toma gol, 0-0. E hoje enfrentou um dos melhores ataques do futebol brasileiro. E não é uma opinião, é uma questão até de dado. É um dos times que mais marcaram gols em 2023. Talvez até o que mais marcou gols. Deixa eu puxar rapidinho aqui. Puxa esse dado em segundos. Vou comparar com os principais aqui, mas o Fortaleza fez 116. Flamengo fez 107. Palmeiras fez 100. Só para a gente ter uma noção aqui da capacidade ofensiva do Fortaleza. Tá? Então, o Vasco, mais uma vez, enfrenta um adversário forte ofensivamente. É claro que vai sofrer. É claro que o adversário vai gerar oportunidades. Ninguém joga sozinho no futebol. Porém, mais uma vez, a defesa do Vasco passa zerada. E mais uma vez, com o Maicon na zaga. Né? Eu acho que isso tem que ser colocado, ser levado em conta também. Então, eu acho que é um momento onde o Maicon hoje é titular. Se é o Medel que vai ficar no banco, se é o Léo que vai ficar no banco, é um problema do Ramon. Eu iria de Medel e Maicon. E eu estou falando com a tranquilidade de quem mudou de opinião da última semana para cá. Porque é uma constância do Maicon. É uma constância. É uma coisa o cara fazer um bom jogo. Amanhã ele pode voltar mal. Mas eu não lembro de um jogo ruim do Maicon.